Noite, eu sou Gustavo Chiqueto de Brito, RA 2101401484, da Regional de Valinhos. O curso é o Projeto Integrador em Computação 1. O meu grupo era o grupo 2 da sala 001. Havia outros integrantes, também o André, a Larissa, o Lucas e o Rafael. Então eu vou compartilhar aqui o nosso começo. Nós começamos na primeira reunião, nós fizemos já um brainstorm para começar já o projeto, né? Como está compartilhado aí na tela, a gente queria devolver para a comunidade o que nós estamos ganhando. Então, a universidade é pública, de qualidade, e nós estamos tendo uma oportunidade que poucos têm, então nós queríamos retornar isso para a comunidade, para que outros também pudessem ter melhores condições de fazer o que nós estamos fazendo. Conversando com a orientadora, nós fomos anotando assim algumas ideias que iam aparecendo na conversa. Foi muito bem guiada. Então, o objetivo era o desenvolvimento web, né, um framework web de um aplicativo que resolvesse um problema. Então, nós estamos diretamente envolvidos com a escola. Então, nós queríamos algo que tivesse relação com a escola. Alguns problemas que tem na escola, um dos principais, não único, mas um dos principais é a acessibilidade. Então a gente tem acessibilidade própria dentro da escola para pensar e tem acessibilidade também aos arredores da escola, né? Qual a dificuldade que um aluno tem para chegar na escola? Por exemplo, ônibus, calçada, obstáculos na calçada, se a pessoa tiver algum tipo de deficiência, algum tipo de limitação, como que isso pode influenciar ela a vontade, né, de ir para a escola, por exemplo. Dentro disso, quais são os problemas, né, que nós encontramos aí no caminho? Aí? E a gente poderia pensar também, pensando em aluno, a gente poderia pensar também na escola, poderia pensar também em professores, ou em casar esses grupos, né, procurar problemas em comum entre esses grupos. Né? Então a gente tem também problemas de estrutura, os problemas de acessibilidade que influenciam na educação, que influenciam em aulas, problema, por exemplo, falta de energia elétrica ou lâmpadas queimadas, e são coisas que influenciam. O banheiro mal estruturado, às vezes a falta de acesso dentro da escola, escolas sem acessibilidade nenhuma, como por exemplo elevadores em escolas de mais andares, que não sejam escolas térreis, ou escadas e não ter rampa. Então esse era o caminho que a gente queria seguir e que nós queríamos resolver, né? Então algumas perguntas surgiram, né? Quais eram os problemas de acessibilidade em comum e os problemas pela orientadora foi dado a nós a ideia de conversar com a Secretaria de Educação de Valinhos, né, onde é o nosso polo. Então nós tivemos algumas dificuldades em marcar por questões de horário. Nossos horários de trabalho eram os mesmos de trabalho deles, então algumas dificuldades surgiram para nós conseguirmos, mas um dos nossos integrantes, o Lucas, ele conseguiu ir no encontro com a secretaria. Ele foi direto, sem marcar, porque marcando não estava dando certo. Chegando lá, a responsável pela secretaria não pôde atender, então ele conseguiu conversar diretamente com a parte de TI da Secretaria de Educação, que aí já veio, estava diretamente ligado com a nossa área. Então, aí surgiu a ideia, os professores tinham muitos problemas de se atribuir a aulas vagas. E aí os alunos ficavam com essas aulas, ficavam sem essas aulas, porque tinha professor disponível em outras unidades de uma determinada escola para poder ir lá dar aquela aula,
mas ele não tinha o conhecimento de que poderia ir até lá dar essa aula. Existe um grupo, né, de WhatsApp lá entre os professores municipais, e a partir desse grupo eles divulgam essas aulas vagas. Então, há essa necessidade de talvez o próprio sistema da Secretaria de Educação de integrar isso, de disponibilizar essas aulas. Então, essa foi a ideia inicial na conversa lá, e aí o Lucas trouxe para nós, e aí nós começamos a desenvolver, né? Então, nós começamos a modelar o que seria o nosso banco de dados. A partir disso, nós tínhamos os professores e as escolas que teriam acesso ao sistema. As escolas, elas fariam o cadastro, né, elas fariam um cadastro aqui em uma espécie de calendário. Então, aqui é um modelo do banco de dados, e aqui está sendo representado o, os logins. Então, aqui é onde vai gerenciar os logins. Aqui tem o cadastro dos professores e os cadastros da escola. O professor ia entrar na tela de login, ele faz login. Aqui é identificado que ele é professor, então ele vai para a tela do calendário, onde vai mostrar para ele as datas e quais matérias estão disponíveis de aulas vagas. Da onde vêm essas informações? Essas informações vêm da escola. A escola fazendo login, aqui é identificado que quem fez o login é a escola, então a escola entra no calendário para fazer o cadastro dessas aulas e dessas matérias. E aí o professor poderia se atribuir a essa matéria, ele se atribuindo vem para o registro, que é o banco de dados final aqui, e aí a escola faz a atribuição, ela confirma, porque nós poderíamos ter o caso de mais de um professor. Então aí a escola teria que escolher qual dos dois professores ela preferiria para dar essa aula. Então esse aqui é o nosso modelo de banco de dados que nós usamos. Aqui eu rodei, aqui é o nosso servidor local para o banco de dados que está rodando. E aí aqui eu tenho o gerenciamento do nosso banco de dados. Então nós temos lá o banco para as aulas vagas, para as aulas alocadas, um banco com os dados das escolas, né? Quais são as escolas. Isso seria um banco muito grande, e de professores também seria um banco muito grande, que é o próximo aqui. Dentro desses bancos, então, nós temos as tabelas, por exemplo, aqui com os dados de cadastro, os dados de que o professor, onde o professor trabalha, e, por exemplo, também, vamos ver aqui, nós temos também nome, identificação, que a identificação que seria única para cada professor. Nós poderíamos ter pessoas com nomes iguais, mas a identificação é única. A gente poderia usar, por exemplo, o RG, que é ou o CPF, que são números únicos. E esse seria o principal ponto de, de identificação de cada professor que está sendo alocado, a matéria do professor. Então, dentro de todos os bancos de dados, a gente tem as tabelas que vão gerenciar todo esse processo. O nosso trabalho chegou até esse ponto. Nós não conseguimos dar continuidade porque o que faltava era a parte de front-end, né, que é a parte onde o usuário interage com a plataforma. Então, é a parte visual. É o que vai ligar o banco de dados que eu fiz, era a minha responsabilidade, com a parte de front-end, que era a responsabilidade de outros integrantes que não acabou não acontecendo. É, enfim, N problemas que nós temos, e os problemas iniciais que nós vemos de acessibilidade na escola também acontecem conosco. Não fica restrito só aos ensinos iniciais, também pode acontecer nos ensinos da graduação. É, até aqui foi onde nós chegamos com o nosso projeto. O objetivo, então, era fazer essa integração com o sistema da Secretaria de Educação, com o banco de dados deles. Seria algo grande, demorado, não seria fácil, precisaria de muita conversa com eles, conversas que acabou não acontecendo mais, porque quem estava mais diretamente, tinha mais contatos, era
outro integrante. E, bom, isso é um resumo do que nós conseguimos fazer e do que nós tínhamos planejado para ser feito. Obrigado.